Pai do Senhor, meus queridos, um bom dia. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem com você, minha irmã? Que alegria e que prazer, que honra ter você aqui nessa manhã conosco. Estamos aqui eu, presbítero Luciano, para nós termos a nossa escola bíblica dominical nesse dia domingo, dia 10 de janeiro. E é muito bom, irmãos, estarmos aqui juntos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Eu te convido, inclusive, a compartilhar essa live com amigos, para que outras pessoas sejam alcançadas, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, com algum amigo que você tem, algum irmão em Cristo, para que vidas sejam alcançadas, ou até mesmo não cristãos, né? Até mesmo não crentes. Quem sabe existe uma pessoa que hoje precisa ouvir essa palavra. Então tenha liberdade nessa manhã para compartilhar essa live em nome de Jesus. Presbítero Luciano. A paz do Senhor, meus irmãos. É mais um domingo de muita alegria, de crescimento em graça e em conhecimento diante do nosso Deus. Vamos aproveitar esses momentos que teremos aqui para que possamos crescer, aprender mais de Deus. E nós contamos muito com a sua contribuição para isso. Venha conosco. Não sei se vocês repararam, nós estamos num ambiente diferente um pouquinho, mas é só hoje. A gente vai estar no domingo que vem no nosso localzinho, lá no nosso púlpito, que estamos fazendo o pessoal está trabalhando aqui no som, então nós tivemos que nos adequar aqui, por isso, inclusive, o nosso atraso. Mas creio que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, e nós estaremos aqui felizes, tentando contribuir com o seu crescimento, e contamos com a sua colaboração para contribuir com o nosso crescimento, porque crescemos quando falamos de Deus, e não tem pastor, não tem presbítero, não tem, somos todos iguais, e estamos aqui para aprender mais e mais de Deus. Amém? Vem conosco, é o convite que a gente sempre faz a você, e pedimos a contribuição para que a gente possa ser dinâmico nesse momento que passaremos aqui. Vamos junto. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Eu peço que você aí, se você puder, claro, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Eu creio que Deus ele vai trabalhar em nosso coração nessa manhã. Também feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã estamos aqui diante de Ti, ó Pai. Aqui eu e o presbítero Luciano e nossos irmãos em Cristo estão conosco, nos assistindo, ó Pai. E nós queremos, nesse momento, pedir que o Senhor possa conduzir, ó Pai amado, essa escola dominical de acordo com a Tua vontade, ó Deus amado, e que nós possamos crescer diante do Senhor, como disse o presbítero Luciano. Senhor amado, que vidas sejam tocadas nessa manhã. Eu tenho certeza, Pai, que muitos têm sido alcançados. Então, Deus, que possa se manter assim, que pessoas possam continuar sendo alcançadas por Ti, Deus, para a glória do nome do Senhor e em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, os irmãos perceberam, né? Nós temos aí a ausência, eu até esqueci de falar isso no começo, né? Nosso pastor Eli está de férias. Se alguém ainda não me conhece, eu sou o pastor João Vitor, né? Sou aí o mais novo pastor ajudante aí da Igreja Metodista Wesleyana Primeira de Jardim Primavera, e nós estamos aí dispostos a trabalhar para o reino, né? Dispostos a crescermos juntos. Estamos aí nessa incumbência de hoje estarmos juntos nessa escola dominical. E eu quero fazer um trato com vocês, irmãos. Assim como o presbítero Luciano já falou, se nós ficarmos aqui o tempo todo falando sozinhos, vai ficar chato, né? Como é que a gente pode dar um jeito de driblar aí esse momento talvez entediante? É com a sua participação. Então, lá no Facebook, né, você está assistindo essa live aí, fique à vontade para comentar, para perguntar, para falar alguma coisa. Presbítero Luciano e eu estamos aqui de olho, e eu tenho certeza que a coisa vai ficar melhor, a coisa vai ficar mais dinâmica, vai ficar mais interessante para nós que estamos aqui e também para você, tá? Então tenha liberdade, por favor, fique à vontade para comentar aí durante a live, para fazer perguntas também. E olha só, eu quero nesse momento, antes de nós começarmos, já vou explicar para os irmãos, que nós vamos falar sobre santificação hoje, que é um tema extremamente importante, irmãos, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos falar sobre esse tema com uma certa frequência, inclusive. E eu quero desde já, deixar uma pergunta para a igreja, e eu peço que vocês, irmãos, respondam ao longo da live. Quando você quiser
fazer o seu comentário para essa pergunta, né? A gente vai escrever nos comentários a pergunta aí no Facebook para você ficar mais ligado. Quando você quiser responder essa pergunta, você tem a liberdade. Qual é a pergunta que a gente vai fazer? Olha só. Ser santo significa se afastar daquelas pessoas que não são cristãs? Ser santo significa se afastar das pessoas que não são cristãs? Qual é a sua opinião sobre isso? Vai respondendo essa pergunta ao longo da live, não precisa ser agora, talvez você queira, né, não sei, deixa eu meditar um pouco sobre isso, né, presbítero Luciano? O pastor João Vitor, nós temos que o senhor vai presenciar, que às vezes esse tipo de pergunta vai para o grupo da igreja no WhatsApp e fica um debate assim gostoso, que a gente tem que voltar a fazer esse tipo de coisa. Estava um pouquinho parado. Uma pergunta bastante interessante. Confesso, pastor, que há um bom tempo, tá? Eu pensava exatamente assim, tá? Na verdade, era ensinado assim. Muito voltado ao Salmo 1º, né? Que as pessoas pegam aquilo ali exatamente. E uma vez eu ouvi uma pregação, eu ainda namorava a Milena, que hoje é minha esposa, e eu ouvi uma pregação que eu fiquei horrorizado. O pastor falou que ele não teria problema nenhum em parar em um bar para tomar um refrigerante com alguém que estivesse tomando uma cerveja. Foi exatamente o que eu pensei. E aí, graças a Deus, a gente foi crescendo em graça, em conhecimento, e a gente vê hoje que não é bem assim. Mas deixe seu comentário, irmãos. É uma pergunta que vale a pena a gente debater. Vale muito a pena. Perdão, irmãos. É isso, é exatamente isso, né? O nosso intuito hoje é a gente falar sobre esses assuntos, entender o que é santificação, afinal de contas, né? E aonde que a santificação nos leva? A questão que o presbítero Luciano trouxe aqui é uma grande verdade, né? Muitas pessoas que pensam que santificação é se separar do mundo e viver em uma caverna, né? Talvez semelhante ao que Elias fez, ir para uma caverna e se isolar de tudo, né? Bom, vamos meditar sobre isso, mas fique à vontade para deixar seu comentário. Se quiser também já lançar lá no grupo da igreja. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui nesse momento. Eu acabei de abrir o grupo da igreja e ver aqui um comentário, que é o seguinte: hoje nós temos aí um almoço, irmãos, acontecendo. Isso vai ser bênção para nós, né? Então você pode aí mandar o seu pedido no grupo da igreja ou falar com os irmãos que estão aqui na cozinha. Compre também o seu almoço para nos abençoar aí, abençoar a nossa igreja, tá bom? Então, Esse almoço, né, o pastor, ele é voltado para dar conclusão, dar continuidade ao pagamento do som que nós fizemos essa aquisição, né? Hoje, se podemos estar aí com um som abençoado, um som de primeira linha aí, esse almoço tem contribuído bastante conosco para poder manter o pagamento, honrar o pagamento lá do som, né? Então, contribua, irmãos, invista no reino de Deus, que o reino de Deus investe em nós. eu acabei de perceber que eu falei tudo isso do almoço com o microfone no mudo. Então, se você não ouviu, eu só disse que para os irmãos passarem aí, abençoarem a gente e estarem comprando o almoço aqui na nossa cantina, tá bom? Nesse domingo aí. Vamos abençoar a igreja, como o presidente Luciano falou, para nos abençoar em relação ao som. Irmãos, então vamos lá. Levítico, se você puder abrir a palavra do Senhor comigo aí na sua casa. Levítico, capítulo 20, versículo 7, para nós começarmos a meditar sobre esse momento aí, sobre a santificação. Levítico, capítulo 20, versículo 7. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz o seguinte, olha só. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Né? Outros textos da palavra vão dizer, sejam santos porque eu sou santo. Né? E quando nós vemos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos um Deus que é santo. Um Deus que a essência dele é a santidade. Deus ele é separado de tudo que é mal. Não existe nada de mal, mal com U, né? E nem mal com L também. Os dois. Na essência de Deus não existe nada de mal, nada que seja ruim, nada que seja profano. Deus é santo. Não à toa lá em Isaías 6,
os anjos vão dizer, né? Santo, 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 3 vezes, né? Detalhe curioso. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, porque ele é santo. E Deus nos convida? Não, Deus nos convida para ser, não nos convida para ser santos. Deus nos intima a sermos santos, né? Nós não podemos pensar que existe uma outra alternativa, né? Não. Na Bíblia fala que sem santificação ninguém vê a Deus, né? Não tem como ver Deus. Se não tem como ver Deus sem santificação, irmãos, não tem outra Não é um alternativa. convite. Não é um convite, é um imperativo, é uma ordem. Condição. É uma condição, é uma convocação do Senhor, né? Olha, sejam santos. Eu estou intimando vocês, meus seguidores, minha igreja, a serem santos. Aí é que essa convocação, né, o pastor, o problema é a interpretação dela, a partir daí, né? O que é o ser santo? Que é o que a gente vai tentar colocar aqui agora, de uma forma singela, é claro, mas vamos tentar colocar aqui exatamente isso, porque ser santo, sabemos que não é uma opção, é uma exigência do nosso Senhor. Acabamos de ler. Agora, o que é ser santo? E esse é o grande ponto, meus irmãos. Para a gente responder essa pergunta, que eu creio que os irmãos já estão respondendo ou querendo responder aí na live, para a gente responder a essa pergunta, nós precisamos, primeiro, entender o que é santificação. E, afinal de contas, quem opera a santificação? Porque eu acho que eu vou até tocar numa ferida, de uma certa forma, de uma forma boa, que é o seguinte: eu creio que é possível que alguém esteja assistindo a gente aqui, esteja com a gente, e esteja pensando, poxa, mas eu já tentei ser santo. Eu já tentei purificar a minha vida. Eu já tentei atingir uma condição em que eu vou me purificar e eu não consegui. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa definir o que é santificação e te trazer aqui um entendimento. Olha só, a santificação, ela não é uma operação ou um trabalho, uma obra que nós fazemos. Irmãos, é importante entender isso. Eu, por conta própria, eu com as minhas ações, eu não tenho condições de atingir a santificação, de ser santo como Deus é santo. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu só posso fazer isso, meus irmãos, mediante o Espírito Santo de Deus. É a atuação do Espírito Santo que vai nos conduzir a essa vida de santidade. É a atuação do Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo, pela graça de Deus, que nos conduz à santidade, né? Ninguém pode falar o seguinte: eu vou me separar de tudo que é mal e eu vou conseguir ser uma pessoa que faz a vontade de Deus. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, isso é impossível. E eu preciso trazer essa definição. Olha, santificação é se separar do mal? Sim, é isso, é exatamente isso. Mas entenda em nome de Jesus que essa atuação e essa operação, ela não vem de nós mesmos. Ela é produzida em nós pelo Espírito Santo. O que a palavra do Senhor vai nos mostrar, irmãos? Que nós não podemos fazer aquilo que é bom por nós mesmos. É o Espírito Santo que vai interceder por nós. É o Espírito Santo que vai nos conduzir à verdade, que vai nos conduzir ao caminho, né? Ele é aquele que nos conduz da verdade, da justiça e do juízo, nos convence, né? Da verdade, justiça e juízo. Nós, por nós mesmos, não temos esse entendimento. O Espírito Santo é quem produz. O interessante é, uma vez que o Espírito Santo nos toca para que nós possamos viver uma vida santa, nós precisamos conseguir responder a esse chamado do Espírito Santo. Esse que é o grande ponto. É essa chave que muitas vezes pode precisar ser virada, né? Uma vez que o Espírito Santo te toca, como você reage a esse convite para uma vida de santidade, né? Esse que é o grande ponto. A gente, o senhor falando aí, eu vou lembrando de algumas vezes que conversando, aulas de Academia da Alma, etc. Muitas vezes a igreja, o crente, fala muito sobre Jesus ser o alfa e o ômega, né? E realmente o é, não resta dúvida. Mas ele também é o rodóis. E esse rodóis, ou seja, entre o início e o fim, existe uma vida. E essa vida precisa ser de santificação. Essa vida nós precisamos buscar. E uma coisa que me deixa... É mais uma pergunta, né, que eu queria fazer para colocar para os irmãos também
Ser santo é não pecar? É não ter pecado? Né? Porque é realmente para refletir. Se nós estamos falando que santificar é se afastar das coisas ruins, as coisas ruins são os pecados, né? Mas também vemos na Bíblia que quem diz que não tem pecado mente, né? Então, assim, vamos trabalhar isso daí também para a gente poder esse conceito para a gente entender o que é de fato a santificação. Só para concluir o raciocínio que eu estava trazendo aqui, antes a gente entrar aqui nesse ponto, né, que o presbítero Luciano nos trouxe, né, o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 18, é um versículo que a gente usa muito olhando para um ponto e a gente esquece da conclusão do versículo, né? Ele fala, ó, não vos embriagueis com vinho, porque leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, né? Irmãos, esse encher-se do Espírito é exatamente o que nós precisamos buscar para nós conseguirmos viver essa vida de santidade. É esse que é o grande ponto, né? O Espírito Santo que vai nos conduzir a essa vida santa. Nesse início aí de momento de escola dominical, eu acho que é importante a gente ter essa noção, né? De que seja lá o que for santidade, a gente vai entender isso ao longo da aula, claro, mas seja lá o que for santidade, é necessário entender que quem nos conduz Vem pelo Espírito Santo. é o Espírito Santo. A gente sozinho não consegue, não tem jeito. Tá, então, pastor, falando sobre isso, né? E se eu estiver interrompendo demais, você me avisa, tá? Eu gosto muito da questão de dar coisas na prática, né? Então se eu fizer jejum, se eu orar, eu me aproximo do Espírito Santo, não necessariamente eu me santifico. Por me aproximar do Espírito Santo, é uma consequência. A gente vai falar melhor sobre isso, mas eu concordo plenamente, irmãos. Eu acho que se a gente for trazer assim para uma coisa prática, né? Como é que funciona o processo de santificação? Ele funciona de acordo com a nossa proximidade com Deus. Se eu busco a oração, uma vida de oração, se eu busco uma vida de leitura da palavra, se eu busco uma vida de jejum, de proximidade com Deus, né? Pessoas que já entenderam que vida com Deus não é simplesmente apenas estar na igreja, mas que entendem que vida com Deus é dia a dia, é cotidiano, aí a santificação ela se torna um processo natural. Porque é esse que é o grande ponto, né? Santificação não necessariamente é uma coisa que você tem que buscar o tempo todo. Eu vou ser santo, eu tenho que ser santo, meu Deus, se descabelar, né? Eu tenho que ser santo. Não, é uma coisa que é natural. Até porque o nosso Deus, irmãos, ele não deseja que a gente viva uma vida ansiosa, nem mesmo em relação às coisas de Deus, né? Mas que a nossa vida seja uma consequência da nossa busca ao Senhor, né? Um relacionamento com Deus que vai transformando a nossa vida e a nossa alma. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E a gente vai ver isso aí ao longo dessa manhã. Uma vez que eu me submeto à ação do Espírito Santo, né? Ou seja, uma vez que eu digo Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para trabalhar na minha vida. O Senhor tem liberdade para agir na minha vida. Deus, o Senhor pode fazer em mim o que o Senhor quiser. Irmãos, se eu faço essa oração de forma sincera, se eu digo para Deus, Senhor, o Senhor pode operar na minha vida, Deus vai começar a operar. E como que é essa operação de Deus, irmãos? Olha, o Espírito Santo ele vai nos fazer amar as coisas que Deus ama e vai nos fazer detestar as coisas que Deus detesta. Essa é a grande verdade. Ou seja, nós vamos estar querendo as coisas que Deus quer pra gente. Isso é santificar. Exato. Isso é santificação, né? Você vai começar a olhar para a vida com uma ótica que não é mais sua. É uma ótica que é divina. E isso só é possível pelo contato com o próprio Deus. Irmãos, isso não é teoria. Isso não é teoria. Isso, olha, existem pessoas, né? Claro que eu não vou aqui falar mal de ninguém, de forma alguma, denegrir a imagem de ninguém. Mas existem pessoas que leem a Bíblia para adquirir conhecimento científico da Bíblia e não querem viver a prática da Bíblia. Isso não traz santificação. Isso não traz mudança de vida. Isso traz conhecimento acadêmico sobre a Bíblia, mas são coisas diferentes.
A prática de vida é quando você fala, Senhor, eu estou aqui amanhã, né? Nessa segunda-feira, eu quero viver a tua vontade que é revelada a mim pela tua palavra. É diferente. E aí, o pastor, tu vê a grandeza desse Deus, né? Como ele pensa em tudo. Porque vai ter muita gente que não vai ler a Bíblia, mas vai ter uma vida de santificação. De repente, por não ter nem a habilidade de leitura, não saber ler. Mas essa santificação, ela está aberta para essa pessoa também. Ou seja, não necessariamente ela precisa ler a Bíblia. Claro que a Bíblia é um canal, não resta dúvida disso, o principal canal, né? É o canal. Mas e quem não sabe ler? Né? E quem não sabe ler, como é que vai fazer? Ou seja, Deus abre essa possibilidade também para essas pessoas quando a gente fala que não é só o conhecimento do que está na Bíblia, a prática, né? A prática. Por isso que os mais velhos, né? Os mais experientes, vamos colocar assim, eles têm uma habilidade fantástica da vida. E são coisas que não se ensinam em livros muitas vezes, né? É dia a dia. É uma grande verdade. A gente pode usar como exemplo, irmãos, por favor, nos entenda. A gente não está falando contra a Bíblia de forma alguma. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, nós precisamos da palavra. Estamos apenas aqui tentando trazer para os irmãos a importância da prática. Eu vou testar o exemplo dos fariseus, né? Lá nos tempos de Jesus. Irmãos, as pessoas mais experimentadas do mundo judeu naquela época eram os fariseus. Experimentados que eu digo que mais conheciam a Bíblia, né? Na época, o Antigo Testamento, né? A lei, que mais conheciam a lei. E ainda assim, Jesus, quando vem, ele vai dizer para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Quando a gente olha para o exterior de vocês, vocês estão limpos, mas o interior é podre, é rapina. Então, é importante a gente entender isso, irmãos. Olha, de forma alguma estamos aqui falando contra a palavra. Existe o ideal. O ideal é que você leia a Bíblia, né? E pratique a Bíblia. Pratique o que está escrito. Até uma coisa que o pastor costuma falar sempre é a revelação que a Bíblia traz. Exato. Pratique isso. Esse é o ideal. Mas vamos entender uma pessoa que não sabe ler. Vamos entender uma pessoa que não tem acesso à Bíblia. Sim. Né? Porque existe ainda hoje, né? Os países de perseguição, né? Exatamente. Então, essas pessoas, a santificação não está fechada para essas pessoas, né? Verdade, verdade. Então, porque imagina se o nosso Deus condiciona, né? Ah, não. só quem lê a Bíblia. Só pode ter experiência comigo quem vai ter uma Bíblia para ler. Irmãos, nosso Deus é muito maior que isso, né? Claro que para a 99% dos cristãos do mundo, esse aqui é o nosso caminho. Sem atualização. Sem atualização, de forma alguma, não. Isso aqui já há 2000 anos, né? É o nosso caminho. Mas existem esses casos, realmente, né? E aí o presbítero Luciano fez uma pergunta importantíssima, né? E aí, será que aquele que está no caminho da santificação, né? Está se santificando, está passando pelo processo de santificação, que é um processo, irmãos, que se inicia no dia que você aceita Jesus Cristo como teu Salvador e vai terminar quando ele voltar, ou com a sua partida para a glória, né? Será que nesse caminho, o que vai acontecer? No dia que eu aceitei a Jesus e comecei a me santificar, eu não peco mais. Acabou o pecado, porque, né, agora eu sou santo. Como é que é isso? E aí? Como é que Essa pergunta, pastor, eu fiz de propósito porque muitas vezes acontece da gente querer se separar por se sentir santo e achar que não tem pecado e fazer a oração igual o fariseu. Eu não sou como aquele ali, agora eu sou santo. Nós mudamos? Será que nós somos melhores que outras pessoas? Eu posso falar isso? Irmãos, olha, como eu estou na igreja há 18 anos, bom, então o irmão que tem 17 anos, eu sou melhor que ele porque eu estou na igreja há mais tempo. E aquele que não está na igreja? E aquele que não está na igreja, eu sou melhor que ele de alguma forma? Irmãos, isso seria, se algum dos irmãos pensa assim, eu tenho certeza que não, né? Não é isso. Nenhum dos irmãos pensa isso, com certeza. Mas se alguém cometer a loucura de falar que é melhor do que alguém, porque é mais santo que alguém, irmãos, nós estamos indo contra a palavra. Porque todos nós somos um, todos nós temos a mesma honra, né? O apóstolo Paulo vai dizer que todos são membros de um só corpo.
Ou seja, um é o dedo polegar, é verdade, o outro pode ser o dedo indicador. Mas, irmãos, são todos iguais. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum tem mais honra ou é mais glorificado que o outro, porque quem tem glória nesse corpo é o cabeça, irmão. E o cabeça é Cristo. Ele é que é melhor que todo mundo. Mas em nós, irmãos, somos todos semelhantes. Isso é uma grande verdade. O farisaísmo é um risco. E aí você vê, né? O que é melhor de todos se entregou por todos. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que ele era, para que pudesse viver nesse mundo e nos ensinar o quê? O caminho da santificação, né? Então vamos lá. Aquele que está no caminho da santificação, será que ele comete algum pecado? Ele tem algum pecado? Irmãos, olha, eu vou falar mais uma vez. Por favor, fica à vontade para responder aí na live, para colocar aí o seu comentário, para falar algo. Estou tentando acompanhar aqui, mas não tá muito fácil. Então fique à vontade aí para comentar alguma coisa. Ah, agora eu consegui aqui ver alguns comentários, olha, coisa boa. Vou até deixar aqui com o presbítero Luciano, que aí ele pode ir vendo aqui. A minha internet também tá muito ruim, irmãos. A gente tá aqui na salinha, tá improvisado, mas a gente pode ver aqui alguma coisa. Vamos ver lá os comentários. Bom, tem aqui a irmã Gisele falando: creio que o cristão até peca, erra, mas ele não vive uma vida mantida no pecado. E quando ele erra, se ele vive uma vida em Cristo, logo o Espírito Santo fala ao coração dele e sinaliza sua atitude errada, e o cristão se arrepende, pede perdão. Aquele que vive na prática do pecado e não tem arrependimento, este não conhece a Deus. É exatamente o que a gente estava falando, né? A importância do Espírito Santo como sendo aquele que nos santifica, aquele que nos conduz ao caminho de santificação. E isso é importantíssimo mesmo, né? Aí o Paulo concorda, o Espírito Santo vai mostrando que está errado, acabamos percebendo quais são as ações que não estão de acordo. Leonardo, que é o Léo aqui, falou, vai incomodando. É exatamente isso, né, irmãos? É exatamente isso que a gente está falando, que realmente é o que acontece. O Espírito Santo é que vai fazendo. Agora, Paulo falou uma vez assim, ó: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ou seja, é por isso que a vida de santificação, ela é uma constante. Ela é uma constante, é um processo, né? É um processo. Deus, quando... Aí os irmãos vão me perdoar, que eu nunca sei quem matou quem, se foi Abel e Caim, sabe? Isso é uma coisa difícil de eu entender. Agora voltou. Deus fala, ó, pecado está à porta. Cabe a você dominar. Exatamente, exatamente. Então, vamos continuando aí. Ai, tá toda hora caindo, cara. Caindo não, né? Eu acho que é por causa do sinal do Wi-Fi que tá aqui onde nós estamos, tá mais distante, né? E eu tô voltando aqui, irmãos, eu fico na live, eu venho, porque eu tenho aqui um pequeno rascunho, um pequeno esboço. Sem ele eu vou me dar mal, porque aí tem uma sequência. A gente fez uma pergunta no começo da live, eu não sei se os irmãos pegaram. Se os irmãos não pegaram, vou fazer aqui mais uma vez, tá bom? A pergunta você pode responder ao longo da live. Quando você achar que você pode dar sua opinião aí, a gente vai achar muito bacana. Qual é a pergunta? Ser santo significa se afastar daqueles que não são cristãos? Não ter nenhum tipo de amizade com aqueles que não são cristãos? Me afastei deles e trate com o motorista apenas o indispensável, né? Aquela frase do ônibus. Não, só o que eu precisar que eu vou falar com quem não é crente, né? Como é que é essa relação com crente ou com não crente? Vai respondendo aí e no final a gente vai trazer esse ponto. E aí eu queria também, sobre isso que a gente estava falando, sobre esse processo de santificação, que, irmãos, infelizmente não é deixar de errar. A gente vai cometer erros, né? É você errar, mas saber que você tem que se arrepender. O Espírito Santo te convencer e você dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Eu acho que esse é o nosso ponto pacífico aqui, né? Acho que por isso que nas nossas orações o momento de pedir perdão, né? Todas as orações nós temos que ter esse momento de pedir perdão, porque é exatamente reconhecendo isso, que nós somos falíveis, né? Nós falhamos, nós podemos falhar, né? Exatamente, é um pensamento, é um julgamento que às vezes é até inconsciente, mas acontece.
Mas acontece. Então, acho que esse é o grande, é a grande chave, né? É reconhecer. Isso daí, e até pra gente poder, quando Elias, né? Elias, quando tem duas pessoas assim, eu sempre me confundo. Elias ou Eliseu que ficou na caverna lá, Deus falou assim, cara, tem 7.000 que não se dobraram. Você não é melhor do que ninguém. Vai lá, você não tá sozinho, né? Então, acho que é mais nessa via aí que a gente tem que pensar, né, em relação a isso. Vamos lá, vamos agir. Então, irmãos, ó, até aqui resumindo, tá? Primeiro, santificação é uma coisa que você não consegue sozinho. Quem atua em você é o Espírito Santo de Deus. Então, fale com Deus, Senhor, me leva para ser santo. Eu quero deixar as coisas que não te agradam, eu quero deixar esse pecado de estimação, eu quero deixar... Vamos ver daqui a pouquinho que não é só questão de pecado, tem coisa envolvida aí. Eu quero fazer a tua vontade, né? Segundo, entender, meus irmãos, que infelizmente nós vamos pecar. E quando a gente pecar, o importante mesmo é se arrepender. Entender que Deus ele está à disposição ali para perdoar o seu pecado e restaurar essa vida de intimidade com Ele. E eu queria trazer aqui um pensamento para a gente sobre o que é ser santo. Ser santo não é só evitar pecado ou deixar de pecar, não, irmãos. Ser santo não é só deixar de fazer alguma coisa, né? Ah, aquele que mentia não minta mais. Ser santo não é apenas isso. Ser santo é ser sal da terra e ser luz no mundo. E por que eu digo isso para os irmãos? Porque uma vez que eu digo para o Espírito Santo, produza em mim o caráter que há em Cristo Jesus. Uma vez que eu digo isso para ele, ele não vai só me impedir de pecar. Ele vai me fazer ser aquilo que Jesus foi nessa terra, né? Se nós somos discípulos e, portanto, seguidores de Cristo, eu não vou simplesmente não fazer as coisas que Jesus não fazia, né? É até mais difícil, né? Eu vou fazer as coisas que Jesus fazia. E aí começa um grande desafio, né? Porque quando você pega as práticas de Jesus, né? As ações de Jesus, ele vai confrontar bastante. Porque deixar de fazer alguma coisa não é nem tão difícil, depende só de você. Agora, ter uma atitude que Jesus tinha é mais complicado. Você pega lá em Lucas capítulo 6, se não me presta, tem a memória? Jesus vai falar que se alguém te ofender a face, você tem que oferecer a outra. Isso é ação. O próprio Sermão da Montanha inteiro já traz desafios para a gente pro ano todo. Pro ano todo, exatamente. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil, não. Por isso que nós precisamos ter uma vida de santificação, tá, né? E por esse entendimento que não é fácil, voltamos ao primeiro ponto dessa aula aqui: quem produz em nós é o Espírito Santo. Porque eu, irmãos, por mim mesmo, com todo respeito e sinceridade aos irmãos, se alguém me der um tapa na cara, irmãos, é difícil você dizer, não, tá tudo bem, bate nesse outro lado aqui. Irmãos, nós somos seres humanos e isso não é uma coisa que a gente consegue fazer por nós mesmos, né? É difícil alguém te ofender e você não revidar aquela ofensa. Você diz, não, eu te perdoo, tá tudo bem. É difícil, a gente sabe que é difícil, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode produzir em nós essa santificação. Eu trouxe aqui 2 pontos para a gente meditar juntos. E aí, por favor, irmãos, fiquem à vontade para escrever aí nos comentários também. A Gisele fez um comentário aqui, ó. Ser Vamos lá. santo não é se afastar dos cristãos, não é se isolar deles, mas vai um adendo. É preciso cada um conhecer o seu limite em relação ao seu relacionamento com pessoas não cristãs. Já vi muitos terem amizades de cristãos com não cristãos que os não cristãos levaram estes a se desviarem. Acho que é preciso um autoconhecimento, ouvir o Espírito Santo, para nos sinalizar acerca do limite deste relacionamento. Mas se isolar não é o correto. Lembrei da passagem que fala da cidade edificada no monte e da candeia que é acesa e não se coloca debaixo da mesa. Que é exatamente o texto que a gente citou aqui nesse ponto, né? Falando sobre o sal da terra e a luz do mundo, é exatamente esse texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade sobre um monte, né, irmão? Se você olhar para a Serra de Petrópolis, você vai ver algumas luzes lá, porque não dá para esconder, né? E é exatamente esse ponto. A gente vai, vamos lá. Essa pergunta é para a live toda, irmãos. Vai comentando aí, porque é importante isso. A gente entender o que essa santificação faz de nós no nosso dia a dia.
Eu tenho certeza que eu, o presbítero Luciano e todos os irmãos da igreja têm o mesmo sentimento, que é nós entendermos que a igreja não foi chamada para ser santa em quatro paredes, irmãos. Isso aí é ponto pacífico, né? E como é que a gente vive nesse mundo que vive uma vida distante do Senhor? Como que a gente vive nesse mundo com sinceridade no coração e de forma santa? Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Tem a comparação da garça, né? Que ela vive na lama, mas não se suja, né? É isso aí. Vamos chegando lá. Sobre esse ponto de ser santo, né? Significa só deixar de fazer coisas que desagradam a Deus? Eu quero trazer aqui dois pontos para os irmãos para a gente poder meditar, duas perguntinhas que vocês podem responder ou não, fiquem à vontade aí. Que é o seguinte, olha só. Como aquele que está em processo de santificação, aquele que é santo, como que ele age em uma situação de potencial corrupção? E aí eu não vou falar sobre a mala de dinheiro que você pode levar para casa. Não vou falar isso não, porque isso aí a gente vai falar que não e pronto, né? Vamos lá. Quem sabe tem algum adolescente ouvindo a gente nessa live aí, ou vai ouvir depois? Como que o adolescente age naquela possibilidade de colar na prova? Presbítero Luciano, meus irmãos. É a situação de potencial corrupção. O professor falou, não cole. Se você colar é corrupção, tá errado. Como que talvez o motorista lá tá com seu carro, ele vê que se ele cortar ali aquela fila de carros que se formou, se ele cortar aquela fila de carros ali, ele vai se dar bem. Então, meu irmão, eu vou pegar o acostamento aqui, né? E vou me dar bem nessa questão. Hoje em dia quase ninguém vai ao banco mais, né? Mas aquela fila do banco. Fila do banco. Irmão! Fila tem 50 pessoas, mas o seu irmão tá lá faltando Exato. 3 pessoas. Irmão, meu, e o culto ontem? Isso, quando a gente fala de corrupção, a gente cai numa armadilha muito grande, porque eu ouvi uma vez um especialista político falando que a corrupção, ela só é ruim quando dói na gente. É verdade. Porque quando a gente não dói na gente, a gente não liga. A gente acha bom. E aí é que tá, nós cristãos não podemos achar bom nenhum tipo. Tem o Diácono Valteno, ele fala que ele fica brabo. Ele é o tesoureiro aqui da igreja, né? Então ele que costuma tá fazendo. Agora hoje em dia ele não vai mais a banco, mas qualquer coisa que ele tinha que fazer no banco, se chegasse alguém e falasse, irmão, não me pede, vai perder a amizade. Ué. Vai perder a amizade, porque eu não deixo. E é certo, eu passei por isso agora no dia 24, comprando véspera de Natal. Tava comprando um presentinho pro meu filho e tal. Aí vem uma fila grande para poder pagar, né? E aí me entra um cara na minha frente conversando com uma mulher da academia e tal, mas ele simplesmente entrou na frente. Olha só, poxa. Sabe, é a corrupção que incomoda, né? É a corrupção. Agora, ela incomoda, ela é errada. Agora, se nós fizermos, também é errado. Claro, com certeza. Não é porque eu sou cristão que eu posso fazer alguma coisinha lá. E aí, irmãos, tem uma questão cultural aí, que é o jeitinho brasileiro. Rapaz, infelizmente, nós estamos ficando conhecidos, irmãos, pelo jeitinho brasileiro. Só que o jeitinho brasileiro, às vezes, é uma coisa muito errada. E nós precisamos meditar nisso. Entender que nós somos brasileiros, mas nós, antes de sermos brasileiros, nós somos filhos de uma outra pátria. Nós somos cidadãos do céu, né? O Brasil é minha segunda nacionalidade, a primeira é o céu. Esse especialista falou exatamente isso. Que ele falou assim, ó, que ele tava numa palestra, foi no Luciano Huck que eu vi isso, ele falou assim, ó, o mal do brasileiro é o jeitinho brasileiro. O mal do Brasil é o jeitinho brasileiro. A Gisele comenta aqui que achou sensacional o exemplo da fila. E Paulo fala, penso que a santidade não nos isola dos não cristãos. Ao contrário, nos leva até o meio deles. Claro que não para tomar as mesmas atitudes, mas para mostrar um caminho. Na verdade, o caminho, né? O caminho que é Cristo, né? O É isso aí. caminho de verdade de vida. E é isso, irmão. Vamos caminhando. Vai respondendo aí a essa pergunta. Se você chegou agora e não está entendendo qual é a pergunta é a seguinte: ser santo significa se afastar daqueles que não são cristãos? Sim ou não?
vai respondendo essa pergunta. Então, voltando aqui, irmão, ser santo é deixar de fazer alguma coisa? Você está vendo que no caso da corrupção? Sim, é você deixar de ter aquelas atitudes corruptas que, irmãos, fazem mal à sociedade. Se eu posso sonegar o imposto, eu vou sonegar. Se eu posso furar uma fila, que seja, irmãos, furar uma fila. Eu vou furar a fila. Irmãos, não. Nós somos separados, nós somos diferentes, nós somos homens e mulheres de Deus e agimos de acordo com a vontade do Senhor. E é isso que Deus fala quando fala pra gente não se embaraçar com as coisas desse mundo. Sim, verdade. É isso, Verdade. né? É. Quando ele fala não se embaraçar, não é que a gente não pode estar com... Claro, Não é isso. impossível, é impossível. Não é isso. É, não se embaraçar é exatamente isso. Não permitir que as coisas do mundo se tornem um laço para nós, nos prenda, né, de alguma forma em alguma coisa. Mas tem aí um outro ponto que eu quero meditar com os irmãos. Será que quando eu sei que alguém tem algum tipo de necessidade, está precisando de alguma coisa, né? Como é que o santo, ou aquele que está em processo de santificação, como ele age quando ele sabe que alguém está precisando de alguma coisa? E aí, meus irmãos, eu vou até tomar a liberdade aqui de responder a minha pergunta. Os irmãos podem comentar, fica à vontade também, Luciano. Quando Jesus ele olhava para aquela multidão, né? Como é que se deram as multiplicações de pão e peixe, as duas? Foi com Jesus olhando para a multidão e sentindo compaixão deles. Não teve ninguém que falou assim, Senhor Jesus, a gente precisa comer. Você pode dar um jeitinho pra gente? Falar para os discípulos irem na padaria lá de Jerusalém e trazer um pão pra gente? Não, irmãos. Jesus olhava para a multidão e via, olha, eles têm fome. Eu não posso, a palavra fala exatamente essas palavras. Eu não posso despedi-los de volta para as suas aldeias com a sua barriga vazia, porque eles podem desfalecer pelo caminho, porque eles estão conosco há 3 dias. Então, eles precisam comer alguma coisa. Jesus, ele muitas vezes, eu não vou dizer todas para não correr o risco de errar, mas muitas vezes ele operou milagres, irmãos, por misericórdia e por compaixão das almas. Então, ser santo também é olhar para as pessoas tendo o mesmo olhar que Cristo Jesus tinha sobre as pessoas. Eu acho que aí é que está o diferencial de entendermos que ser santo não é só deixar de fazer alguma coisa, é se comportar como Cristo. É verdade, verdade. É se comportar como Cristo nas ações e não só nas não ações. Não sei se existe isso, né? Nas ações, né? Nas ações de Cristo, né? Como um todo, né? Se preocupar. E aí o interessante é que quando a gente fala, quando um novo convertido, normalmente ele tem mais essa sensibilidade, essa preocupação. É impressionante, a gente quando a gente vai ficando mais maduro, parece que tu vai perdendo um pouquinho a força, né, na gente, a gente já começa a duvidar mais das coisas. Eu agora o novo convertido não. Por isso que a gente tem que voltar sempre ao primeiro amor e tirar algumas questões que a experiência vem dando pra gente, né? A experiência é sempre bom, não resta dúvida, mas quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala, pô, essa pessoa está querendo me enganar, a gente fica com o pé atrás. O novo convertido quer ajudar, ele não quer saber. O novo convertido, até na oração, ele é diferente, né? Quando Deus fala alguma coisa para ele, e se ele tiver que plantar bananeira, ele planta. E já o experiente, se Deus falar planta bananeira, ele vai, é Deus mesmo? Calma aí, Deus, vamos fazer aquela prova de Gideão? Faz até mais, né? Senhor, agora... E é verdade, irmãos, nós precisamos entender isso, viu? Olha, aquele que vive uma vida de santificação, está no caminho da santificação, é uma pessoa que busca fazer o que pode fazer para abençoar outras vidas, né? Para abençoar a sua igreja, para abençoar crentes e não crentes, não importa, ele quer abençoar vidas. Então, irmãos, entenda isso nessa manhã também, viu? Olha, santificação... Porque santificação é agir como Cristo agiu, irmãos. Aqui de uma forma bem resumida. É fazer o que Cristo fez. Se santificação é isso, haja como Cristo agiu, de forma bem direta. Né? Olha o comentário do Léo. Ele bota assim, ó. Falando do jeitinho brasileiro, fui ajudar um amigo na reforma da casa dele. Trocar de fiação e coisas do tipo. E no meio do serviço ele disse, não podemos deixar de fazer o gato. Eu parei e falei, não, meu amigo. Não, meu amigo. E a ligação dele foi, aqui na rua todo mundo tem. Ou seja,
A santificação às vezes nos coloca nessas situações, né? Ela coloca nessas situações. Agora, a quem nós vamos agradar? Exato. Esse é que é o ponto, né? E aí, vamos lá, irmãos, eu não tenho experiência de gato, não. Eu não sei qual é o tamanho da redução da conta de luz. Mas vamos supor que o irmãozinho pagaria R$ 200, agora vai pagar 20. Não sei. Não sei como é que funciona. Você vai abrir mão de uma vida de proximidade, de intimidade com Deus por alguma centena de reais? Vale a pena, irmãos? Vale a pena a gente abrir mão da nossa consciência tranquila com o Espírito Santo, do nosso caminho de santificação, por alguns reais? Esse é o momento de Judas, né? Exato. Vender As Cristo 30 por 30 moedas. moedas. Exato. Ou seja, esse é o momento de Judas. Você está Exato. sendo um judaísmo aí. Um É Judas aí. é uma nova versão de judaísmo. É outra palavra para judaísmo. Sendo um Judas aí. É verdade, verdade. E aí, eu falei, você vai abrir mão de Cristo por algumas centenas... Irmão, você vai abrir mão de Cristo por R$ 1 milhão? Vale a pena? Pensa bem. Pensa bem a tua eternidade, talvez, pensando nisso dessa forma, porque a pessoa que vive dessa forma, talvez seja uma pessoa que já está com a sua mente cauterizada. O pecado já não dói mais. E se o pecado já não te dói, será que você está no caminho de santificação? Eu não quero te julgar, não, porque é você e Deus, tá? Mas eu acho que não. E se você não está no caminho de santificação, aí eu não vou te julgar, não. Eu vou para a palavra. Como o irmão já falou aqui, sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí, meu irmão, qual é o seu futuro? Qual é o teu caminho? Para onde você vai naquele grande dia? É para a gente poder pensar e levar esse assunto a sério, né? Exatamente, porque embora a santificação tenha que ser algo natural, ela tem uma consequência, que é o reino do céu, que é a vida eterna. E se a gente abre mão por qualquer valor que seja, nós estamos abrindo mão do céu, da vida eterna. Concorda? Claro. Então é mais ou menos isso. Porque não tem valor, e aí a gente vai para aquela de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Né? O próprio Paulo vai dizer isso, né? Paulo vai falar isso. Paulo tinha esse Tem mais temor. comentário aqui. Vamos lá. A irmã Macilane fala: fura-fila não é atitude de cristão, bem tão pouco de santo. A Gisele: algo que veio na minha mente agora é que essa operação de milagre, Jesus, o que tinha no meio deles, ele não pediu para comprar algo, ele usou o que já tinha ali. E o mesmo, no pouco, ele decidiu compartilhar, repartir. Um exemplo de que devemos fazer o mesmo e que Deus abençoe aquele que reparte com o seu próximo, mesmo que seja pouco. Sempre poderemos ajudar o outro. Deus não nos deixará faltar muito, muito pelo contrário, nos abençoará. E é isso, meus irmãos. Olha, tenha isso para tua vida. Leve isso aí para tua vida, né? Para que você possa ter atitudes que abençoam outras almas, outras vidas. E aí, irmãos, olha, eu vou passar aqui um pouquinho para a gente poder ganhar algum tempo, né? Para a gente não se estender muito. Isso. Mas veja bem, olha, a santificação é uma questão que é integral. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, porque tem que ter Bíblia, né, gente? Não dá pra gente ficar falando aqui Achismo, né? do que a gente acha. Não, é a palavra de Deus. A gente vive de acordo com a palavra. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, eu estou demorando porque homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e abrir a Bíblia ao mesmo tempo é difícil para mim. Mas olha só, 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos em tudo o que vocês fizerem. Tudo. Ou seja, a santificação é um assunto que é integral, é para corroborar o que a gente está falando aqui. Não tem como você pensar, eu vou santificar esses 90% aqui da minha vida, mas esses outros 10% da minha vida eu vou ter que deixar do meu jeitinho, Senhor. O Senhor opera na minha vida aqui, mas nesse outro ponto aqui o Senhor deixa comigo. Senhor, com todo respeito, Senhor, perdão, mas Senhor, aqui o Senhor não se mete. Aqui é comigo, deixa comigo. Irmãos, às vezes a gente pode estar cometendo esse erro, né? Só para complementar o que a gente está falando aqui agora. E muitas vezes, uma outra coisa que acontece, tem até numa música do Anderson Freire, né? Que nós tentamos justificar os erros nossos pelos nossos acertos. É verdade. E não funciona assim, né? Não, claro que Funciona não. assim.
Mas é bem isso mesmo. A nossa vida ela tem que ser. Não tem duas vidas, né? É Tem. uma vida só. É. E essa vida tem que ser plena em Cristo. Sim. Né? Eu gosto muito de uma meditação que o próprio pastor ele faz, e eu ouvi, eu gravei, eu falei, rapaz, isso é muito interessante. Tem muita gente que separa, né, a vida espiritual e a vida secular, né? Ah, não, a minha vida espiritual tem isso, isso e isso. Ah, não, mas aí na minha vida secular, irmãos, é uma vida. Vida É só. uma vida só, é uma coisa só. Então você vive a tua vida, e a tua vida secular é uma vida espiritual. No meu trabalho, irmãos, eu tenho que ser espiritual, né? Ser espiritual no trabalho não significa ficar andando por aí falando em língua estranha, não é isso. Também, pastor Eli, não tem como citar, Não tem como. deixar de citá-lo, né? Mas ele falou numa das suas preleções que ele até ouviu isso, que não tem como nós sermos cristãos só dentro da igreja, que é a periferia da nossa É vida. verdade. Concordo plenamente. É a periferia da nossa vida. A gente vem à igreja. Se nós não formos crente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tá, como é que a gente vai dizer que a gente é crente aqui dentro? Como? Não tem como. Se a gente vem aqui e passa 2 horas no máximo, num domingo, Sim. né? Não tem sentido, não tem sentido nenhum. Só esse tema já era suficiente para a gente comentar a santidade e a santificação a manhã inteira, né? Como que é a nossa vida de santidade lá fora, irmãos? Esse é o grande ponto. Aqui, irmãos, o presbítero Luciano enxerga que o pastor João Vitor é bonitinho, né? Certinho, direitinho, mas e lá fora? Aqui, o pastor até costuma dizer que o ambiente que ele vive é propício. É propício, ajuda, Sim, né? sim. No nosso caso, aqui ajuda. Aqui Claro. você tem um pensamento só. Aham. Agora, quando você se confronta com os pensamentos, Exatamente. você tem que confrontar os pensamentos, você tem que se posicionar. Exatamente. Como nos posicionamos? Será que eu me acovardo? O que as pessoas podem pensar de mim, né? Ou será que eu me mantenho? E aí também tem outro ponto. É mais fácil eu ir do jeito que eles estão pensando, ou eu faço, né? Sim. E aí também tem outro ponto. Claro que também, isso é outro momento, né, irmão? Só pra gente poder entender isso. Claro que me posicionar também não é brigar com todo mundo, né? E levantar paus e pedras e dizer, vocês estão todos errados. Calma, é no momento certo, é na hora certa você ter a sua posição. É não né? concordar, pastor, por exemplo, Sim. com fala que eu não tô aqui Sim. no sim. telefone. Exato. Não, não tô aqui não. Tô aqui não. Sim, sim. É verdade, é desse jeito. E entendemos, irmãos, que não, é lá fora que nós somos requisitados. Mais uma vez eu vou citar o mesmo versículo Sal e que eu luz. citei e que a minha amada esposa, a irmã Gisele, linda, te amo, também citou que não dá para esconder a cidade edificada sobre o monte. Não dá para se esconder, irmão. Se você é a luz do mundo, você é a luz do mundo, não da igreja. A igreja está toda iluminada, irmãos. A igreja está linda, está clara. É verdade. O mundo é que tá escuro. E aí a gente tem que estar lá na escuridão, né? Fazendo uma alusão aí. Os irmãos já viram como é que brilha um pequeno vagalume em meio à escuridão? A luz, irmãos, ela é dessa forma. E nós precisamos nos comportar assim, né? Tem mais comentário aí? Quer falar alguma coisa? Não tem não. É que meu telefone tá ruim a captação do Wi-Fi aqui. Eu vou tentando também olhar aqui na live, mas os irmãos entendam que a gente está com probleminha de rede. Tá improvisado irmão. hoje. Deus está abençoando. E vamos lá. E aí, meus queridos, um outro ponto aí para a gente poder meditar, né? Trazer esse ponto que eu queria trazer, que eu acho que é muito relevante para a igreja hoje, é a questão da operação do sobrenatural em relação à vida santificada, né? Existem muitos cristãos, e eu sempre falo sobre isso, acho que os irmãos vão até enjoar rapidamente sobre esse ponto. Existem muitos cristãos que pensam, né, que Deus é Papai Noel, que você tem que chegar em Deus e falar, Deus, eu vivi muito bem esse ano, me comportei direitinho, agora o Senhor me dá uma bênção? Você vê que eu troquei só o presente por bênção, né? O Senhor me dá uma bênção porque eu me comportei direitinho o ano todo, Senhor. E muita gente acha, irmãos, que santificação é para você conseguir as coisas de Deus, é para Deus te abençoar. Ou tem muita gente que acha que nem leva em consideração a santificação, só pede, Deus, eu preciso disso, eu quero aquilo outro. E na verdade, irmãos, a gente precisa entender que Deus opera milagres. Eu creio nisso. Deus ele opera milagres hoje, 2021.
Deus, ele faz maravilhas. Que seria de nós se não acreditássemos nisso, né? Precisamos entender isso, né? Deus, ele opera milagres, irmãos. Olha, eu não tenho a menor dúvida, eu sou fruto de milagres e operações do Senhor, do sobrenatural de Deus. Mas eu não posso, de forma alguma, olhar para Deus e esperar dele apenas milagres. Irmãos, Deus é maior que isso. Deus é mais que isso, né? Pode falar. Eu costumo dizer, eu posso estar equivocado, o pastor pode me corrigir sem problema, que Jesus, quando esteve aqui na Terra, tendo vamos falar dos 2, 3 anos de ministério de Jesus, né? O ministério dele não era para facilitar a nossa vida. Não era, ele fez milagres, ele tinha um propósito ali. Tinha um propósito ali de fazer aqueles milagres. Mas o objetivo principal dele não era aqueles milagres. Não. O objetivo principal era pagar aquele preço que nos daria direito à salvação. Esse era o principal objetivo. Sim. Os milagres aconteceram, ficaram registrados para que pudéssemos edificar nossa fé, né? Mas não é o principal objetivo, não era o principal objetivo. E hoje, na minha vida, eu falando de mim, eu vejo do mesmo jeito. Peço porque ele manda pedir. Acho que temos que pedir. Só que temos que entender o não. Temos que entender o não. Temos que receber o não. Eu estou até com eu passei por uma situação recentemente. Até comentei com o pastor ali, falei, pastor, eu num cortejo fúnebre da minha tia e teve um comentário que me deixou bastante inquieto, que era, eu liberei a minha tia, no caso, né, a pessoa que estava falando, eu liberei para que Deus levasse. Porque eu estava orando para que curasse. Eu estava pedindo que curasse. E aí chegou um momento que eu falei, não, então leva. Ou seja, como se Deus fosse alguém que tem que dar satisfação, sabe? Precisa da liberação do ser humano. Pesado, né? Forte. E na oração do Pai Nosso tem a parte lá, seja feita a sua vontade. Se nem a vontade de Jesus Deus obedeceu, por que ele vai obedecer a minha? Senhor, passa de mim esse cálice. Sobretudo, faça a sua vontade. Então, os milagres de Jesus, eles acontecem hoje. Não tenho dúvida, temos que estar firmes nesse propósito. Essa igreja, ela acredita nisso. Tanto é que tem a campanha, o culto da vitória às quartas-feiras. E... botar a bateria ali. E tem o culto da vitória às quartas-feiras e nós acreditamos nisso. Mas entendemos que a soberania é de Deus. Irmão, só vou botar a bateria aqui. A gente está com a bateria do computador acabando, então o irmão vai ali para poder conectar Senão a gente vai perder a live, a gente não quer perder, meus irmãos. Estamos já caminhando para o final, mas a gente quer chegar até o final, né? Com certeza. E aí, meus irmãos, é importante a gente entender que milagre, ele é uma consequência da vida de santificação, ou que pelo menos você pode enxergar dessa forma. Preste atenção nisso. Você tem duas formas de olhar para a atuação de Deus na tua vida. Você pode olhar para um Deus que vai satisfazer as tuas orações, ou você pode entender que os milagres e a atuação do Senhor são uma consequência natural da tua vida de santificação, que é operada pelo próprio Deus. Veja, eu não estou colocando de forma alguma que Deus ele trabalha na minha vida, na sua vida, na vida do irmão Luciano, porque eu me santifiquei. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é, Deus, ele opera em nós a santificação, e quando nós estamos nesse caminho da santificação, o próprio Deus, irmãos, ele vai operar milagres em nossa vida. Significa que eu vou deixar de orar, vou deixar de pedir? De forma alguma, claro que não. Vou dizer, Senhor, Senhor, por favor, abençoa, Senhor, eu tenho essa necessidade, está acontecendo isso na minha vida, eu preciso da tua atuação
mas entendendo que essas coisas não são por um capricho meu, que Deus não é um pai que satisfaz o capricho do seu filho, irmãos, não. Precisamos entender quem nós somos e quem Deus é. E claro, sempre entendendo que é Deus quem faz, Deus é quem opera a santificação, a atuação, o milagre, tudo isso vem de Deus. Irmão, aí é uma pergunta mesmo para a gente poder debater aqui. Nós podemos dizer até que quando estamos num processo de santificação, Deus coloca o desejo no nosso coração daquilo que Ele quer operar na gente. Sim. Quanto mais próximo de Deus nós ficamos, essa é a minha visão, mais pecadores nós nos sentimos. Sim. Certo? Isso é verdade. E, em consequência, o Espírito Santo fica mais sensível e a vontade de Deus fica mais nítida e a gente começa a ter a vontade de Deus no nosso coração. Sim, verdade. E aí, quando a gente pede, por isso acaba sendo mais fácil. Exato. É uma forma muito mais bonita da gente ver a atuação de Deus, né? A gente percebe que é o próprio Deus que está agindo porque Ele colocou no nosso coração, porque nós estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Então as coisas vão fluir naturalmente. É uma grande verdade, irmãos. Precisamos entender isso. Olha, de forma alguma estamos dizendo pare de pedir. Não, de forma alguma, mas peça estando no caminho da santificação. Eu entendo que quando a atuação de Deus na nossa vida ela gera experiências com Deus, é muito melhor, né? Então, as experiências com Deus, elas são muito importantes para nós. E quando você está nesse caminho de santificação e as orações respondidas, elas se transformam em experiências com Deus, aí a edificação é real, né? Aí não é pedir para Papai Noel uma bicicleta e ganhar uma bicicleta no Natal. Não é isso. Experiência com Deus é viver uma situação muito difícil, ter um momento de clamor sincero ao Senhor, receber o sim ou o não de Deus, e tanto sim quanto não te gerar uma experiência. Eu acho que isso é muito bacana. E para isso, Jesus Cristo precisa ser suficiente na nossa vida. Verdade. Ele sendo suficiente, a resposta dele suficiente. É suficiente. Sim. Você não vai procurar em lugar nenhum mais você não vai ficar aborrecido, não vai ficar triste. Sim. E também, se você recebeu, você não vai se sentir melhor do que ninguém. Claro. Por ter recebido. Que eu já ouvi, irmãos, pasmem, um ministério, um presbítero, tá? Não, acho que era pastor. Acho que era até um pastor. Foi solicitado uma oração por uma determinada causa, né, por alguns obreiros, e o pastor falou o seguinte: irmãos, deixa que eu oro, vocês só concordem porque Deus me ouve. Não pode, né? Não pode. Deus ouve todos nós, né? O Senhor não se limita a cargos ou funções. Pastor, como o senhor, hoje é o primeiro dia do senhor, só para poder falar, são 10h45, para a gente poder ir tocando e de repente caminhar para o final. Mas deixa eu ler aqui. Paulo diz assim: bem lembrado, Luciano, até Jesus em algum momento teve sua oração negada, nos ensinando que a vontade do Pai é absoluta. E a irmã Gisele fala, sem contar que toda ação de Deus é para a sua glorificação. É verdade. Exatamente. Para a glória de Deus. É para glorificar seu nome. Tudo é por Ele, para Ele, mediante Ele. Tudo tem a ver com Ele e seu propósito. Até o não de Deus tem um propósito que em sua finalidade é para o glorificar. Sim. Eu diria eu até falei uma vez aqui de púlpito, que o não de Deus te ensina mais do que o sim. Com certeza. Porque o não de Deus te dá a experiência, quando você fala, vai fazendo aquela alusão do tratamento do pai com o filho. Uhum. Quando você recebe o sim, alimenta o seu ego. Te traz uma alegria. Te traz uma alegria. Sim. Mas quando te diz o não, te traz uma experiência. É verdade. Quando você fala não, você não, acho que você não tem filho, mas um sobrinho seu, qualquer coisa, não. Pediu isso, não. Por quê? Por causa disso. Você cresce. Você aprende. Sim. Agora, o sim alegra o seu ego. Você fica feliz e que tenhamos muitos sims do Senhor, tá? E teremos. Mas quando passamos a entender isso, facilita a nossa visão acerca da vida e do reino, complementando o comentário da irmã Gisele. Sem sombra de dúvida, é verdade.
Existe até um texto, claro que não fala exatamente isso, mas é um texto semelhante em Eclesiastes que vai dizer que tem muito mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. É o mesmo raciocínio, né? A casa de luto, ela te faz pensar, ela te faz meditar, ela te Pensa na faz vida. raciocinar Você faz pensar na vida. sobre o seu caminho. O que eu estou fazendo da minha vida? Mas a casa de festa não, ela te faz se alegrar, te faz... É. E, né? E você vê assim, né? Quando você vai a um sepultamento, você volta, você para no sinal, você dá uma Isso. atenção maior no sinal. Isso, exato. Você vai mais devagar, Você né? começa a valorizar mais a vida, né? Agora quando você vai à festa, você sai feliz, você Sim. sai bem despreocupado, né? Sim. Eu quero só trazer um último ponto para a gente poder também caminhar para a conclusão, né? Eu não quero aqui ser enfadonho aos irmãos de forma alguma, que é a questão de nós pensarmos em como que a santificação é um processo gradativo e gradual, né? Como que a santificação é uma escadinha. Você hoje está no primeiro degrau, amanhã você está no segundo degrau. Irmãos, isso é importante, porque eu entendo que é muito importante ter paciência consigo mesmo, sem se comparar. Irmãos, a vida do presbítero Luciano é a vida dele. A sua vida é a sua vida. Então, é claro que é o mesmo Espírito Santo quem opera, claro, mas eu tenho certeza que Deus ele age de acordo com a característica individual de cada um. Deus, ele, irmão, nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele vai trabalhando em cada um de acordo com aquilo que ele sabe que cada um pode suportar e pode viver. Isso é uma grande verdade. Então, olha, vamos lá, vamos resumir alguns pontos aqui. A santificação, ela vem de Deus, não vem de nós mesmos. Né? Então, se vem de Deus, eu não sou capaz de me santificar. Eu sou capaz de dizer, Senhor, me santifica. Me coloca nesse caminho e que eu possa obedecer a tua vontade. Esse é o nosso papel. Né? A santificação, ela é um processo gradual. Ou seja, se eu entendo que eu estou nesse caminho, eu entendo que eu estou vivendo cada vez um pouquinho melhor. E tendo paciência, eu posso me comparar. Eu acho que é muito importante nós fazermos essa reflexão, e tanto é que na ceia nós temos esse momento de análise pessoal. Né? Por que na ceia eu não chego no presbítero Luciano e falo, ó, meu irmão, nesse mês você errou nisso, nisso e nisso aqui. Não, na ceia eu olho para mim mesmo. E aí eu posso dizer, nossa, como é que será que eu estava um mês atrás? Como é que será que eu estava um ano atrás? A santificação, irmãos, ela é esse processo gradual. E nós precisamos compreender isso, né? E termos um pouco de paciência com a gente, entendendo que assim, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Deus ele vai operando. Mas também não se sinta confortável, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo certo, para mim tá bom assim, eu não vou melhorar em mais nada, e a minha vida vai ser assim para sempre. Não, entenda que o Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida, né? Ele está agindo de modo a te fazer ser cada vez mais, ter cada vez mais o caráter de Cristo, né? Com certeza, né, o pastor? E acho que as dicas, né, para que a gente possa chegar a esse nível são bastante importantes, né? O que fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, quer ver? Poxa, eu quero ser igual o pastor Eli. Né? É um referencial pra gente, Claro, não resta dúvida. para mim é um grande referencial. A propósito, a irmã Vereni está nos assistindo. Irmã Vereni, minha irmã, grande abraço, Pai de Cristo. forte abraço para a senhora e para o pastor, Eli tá também. bom? Mas não queremos ter a vida de dedicação que o pastor Eli tem. Exatamente. Só olhamos aquela pontinha do iceberg, só o que é mostrado. Sim, uma suposta glória, né? Só o que é mostrado. Ou suposta seja, olha nisso. assim, poxa, o pastor Eli, poxa, ele conhece bem da história do metodismo, ele tem conversa pra tudo, ele consegue dar uma opinião em tudo, ele é assim, ele é assado. Maravilha, que pastor abençoado. Quero ser igual a ele. Também quero. Também quero. Claro, mas claro. agora sim, eu tenho que colocar na minha mente o seguinte: ele paga um preço. Exato. Qual é a dedicação dele? Qual é a dedicação que ele dá? Eu não tenho que querer ser igual a ele, eu tenho que querer ter a dedicação que ele tem. Sim. Que seremos diferentes, não resta dúvida. Seremos. Ele vai ser sempre um referencial, não resta dúvida. Claro. Mas a dedicação dele precisa ser copiada. E tantos outros que a gente vê, né, que pega o microfone, fala com autoridade, fala com conhecimento, não fala... Enfim,
a vida de santidade, ela requer isso. Exatamente. E aí, eu acho que pra gente encerrar essa aula, presbítero Luciano, se o senhor concordar comigo, a gente precisa dar uma receita de bolo pra igreja. Pra igreja Eu acho alcançar legal. isso aí, Eu né? acho legal. E aí, irmãos, ó, vamos lá. Eu vou sugerir uma receita de bolo. Se o irmão quiser acrescentar, ele vai acrescentar também. A gente não combinou isso aqui não, tá? É agora. Eu creio que é o Espírito Santo que nos direciona, né? E vamos responder a nossa pergunta também, que é importante. Acho que é né? importante. Então vamos lá, para a gente poder encerrar essa aula, irmãos. Na minha opinião, essa receita de bolo é uma receita complicada. Você deveria agora pegar um caderno para anotar tudo que vai ser dito agora, porque santificação é importante. Então, olha, tome nota de tudo que nós vamos dizer que é muito importante. Eu acho que para alcançar, né, para estar nesse caminho de santificação, que é o caminho de alcançar o caráter de Cristo, o caminho de viver em vida de constante transformação em direção ao Senhor, é muito complicado, irmãos. É muito difícil. É muito complexo, tem vários pontos Tem, envolvidos. inclusive, a faculdade de teologia nem sempre ensina. Fala aí. Não ensinam. Olha, não ensinam mesmo. São pontos complicadíssimos, irmãos. Eu acho que, na minha opinião, essa receita primeiro, não são dois iguais, tá? Não são diferentes, não. Primeiro, oração e segundo, leitura da palavra. Vida de oração, vida de dedicação à palavra. E aí, tudo que a gente vai acrescentar é muito bom, mas são periféricos. Esses dois eu acho que são imprescindíveis. A base. São a base. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida de oração. E precisamos ter uma vida de leitura da palavra. É brincadeira a complexidade. O pastor Claro. ali costuma dizer o seguinte: cristão que não ora e não lê a Bíblia, ele precisa rever os seus conceitos. Sim. No mínimo, não é cristão. Precisa rever, porque é realmente como você vai seguir um segmento religioso Sim. que você não faz as duas principais coisas que são a forma de se aproximar do dono da religião, do dono daquele Sim. segmento. Sim. É até irracional, né? Não tem a mínima lógica. Então, Agora, ler bons livros, sim. jejum, Isso. Isso. são coisas que vai também, né? Olha, Ter boas conversas. a própria vida na igreja, né? Não apenas de estar aqui, irmãos, mas de estar trabalhando na igreja e envolvido E na eu igreja. passei por isso, pastor, Uhum. recentemente, né? Conforme os irmãos sabem, eu fiquei 1 ano e 1 mês desempregado. Sim. E eu, conforme o pastor Eli falou aqui, eu não murmurei, Reunião. Uhum. mas eu me dediquei à obra do Igreja, Senhor. sim, E realmente eu senti um crescimento claro. pessoal, Claro. sabe? Um crescimento pessoal. Porque quando você... Isso, pra mim, a gente comparando com um time de futebol que eu gosto muito, Uhum. de futebol, como é que faz o jogador ficar bom naquilo que ele faz? Treino, né? Treino. Treino. E ler Bíblia e orar é o seu treino espiritual. É treino, é isso aí. E aí, o famoso jargão do futebol, né? Jogo é jogo e treino é treino, né? São coisas diferentes. Irmãos, precisamos da Bíblia, da palavra, e precisamos orar. E temos esses periféricos. Leia livros bons, livros que te conduzem à graça de Deus, né? Livros realmente proveitosos. Jejue. Viva a obra do Senhor e o reino do Senhor. A gente falou aqui sobre a vida na igreja, claro, isso é um dos pontos, mas a própria missão do cristão, né, que é levar a palavra do Senhor a esse mundo também te conduz no caminho da santificação, irmãos. Essa é a receita e eu acho que nada de novo. O Léo fala assim, ó, sem ler a palavra de Deus, sem orarmos, não praticamos as obras de piedade e de misericórdia. E isso também te prepara, tá? Por exemplo, santificação está na escola bíblica dominical, Sim. nos cultos de ensino, Sim. porque você vai... Isso daí é como se fosse ler um bom livro, né? Que você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar falando de assuntos desse tema. E uma grande coisa, pastor, que esse caminho te leva, na minha opinião, é suportar os dias maus. É verdade. Porque muitas vezes, e muitos crentes acham que vai conseguir essa santificação, vai conseguir essa robustez para poder suportar os dias maus nas 2 horas de culto no domingo. Não tem como, não dá. Você fica frágil, você fica muito frágil. Sim.
Porque o culto de domingo é um culto de louvor, de adoração, que você se alegra. Junto com os irmãos em comunhão. Você se alegra, Claro. você, né, extravasa a sua alegria. Claro. Esses cultos faz você crescer para baixo, enraizando. Verdade. Esses momentos de adoração, desculpa, de leitura de Bíblia, faz você enraizar, né? Faz você uma base. Isso daí é que vai fazer a gente suportar esses dias. Vai vir a chuva, vai vir contra essa casa, mas nós estaremos alicerçados e praticando, né? Porque o texto fala isso, a palavra de Deus, né? Essa questão do culto de domingo, eu costumo brincar da seguinte forma: ninguém consegue fazer uma refeição domingo à noite e suportar a semana inteira, irmão. Olha, me perdoa. Com certeza, com certeza. Então eu não posso me contentar com 2 horinhas na igreja para minha semana inteira. E na verdade, nem se eu vier, todos os cultos e reuniões da igreja serão suficientes. Eu preciso da minha vida em casa de devocional. Particular com Deus. Experiência. Eu acho que tem um comentário aqui da irmã Gisele, fala perfeito fechamento, irmãos, e ainda comenta, vaso vazio facilmente cai e quebra. Precisamos ser vasos cheios e isso acontece tendo um relacionamento saudável em Cristo, oração e estudo da palavra. Eu diria como encerramento, tá, pastor? O caminho de santificação, ele vai nos dar condições de repetir uma frase que o apóstolo Paulo fala, e eu acho, no momento, eu acho ele até bastante ousado de falar assim para o mundo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exatamente. Exatamente. E sem a santificação, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue, porque a santificação ela vai te tirar de todos os caminhos errados, né? Que embaraça a sua vida. E aí você vai poder falar isso. Agora, se você não tiver vivendo uma vida de santificação, como é que você vai pedir para alguém te imitar? Aí o cara vai, pô, mas peraí, você fura a fila. Você não paga seu imposto? É isso que você quer que eu imite? É isso que é ser crente? E como é duro você ouvir aquela fatídica frase. Tá vendo? Ó, fulano fez isso, ó, e é crente. É duro ouvir isso. É difícil. Irmão, dói. Mas você ouve e você fala, eu tô errado. Preciso consertar isso. Exatamente. E aí é que você começa a entender que é Deus que faz. Amém? Encerrar, meus irmãos, aqui eu fiz uma pergunta aí no início, tipo, os irmãos responderem, o Paulo respondeu, a Gisele respondeu também. Ser santo significa se afastar daqueles que não são cristãos. Eu acho que eles responderam muito bem. Eu creio que nós concordamos também. Irmãos, ser santo não nos afasta das pessoas que não são cristãs. Ao contrário, ser santos nos direciona para eles. Porque se nós somos servos de Deus, se nós somos cristãos... Tá desligado seu microfone? Isso aí. Desligou. Acho que acabou a bateria, na verdade. Compartilhar o microfone, irmão. Então, vamos lá, estão repetindo aqui. Para a gente encerrar, né? Foi feita uma pergunta, né? Ser santo significa se afastar daqueles que não são cristãos? O irmão Paulo e a irmã Gisele responderam ao longo da live aí. Alguém pode ter colocado alguma outra resposta que a gente não percebeu. Mas é isso mesmo, irmãos. Olha, ser santo não nos afasta do mundo. Ao contrário, ser santo nos direciona para os não cristãos. É importante entender isso, né? Se nós ser santo, o caminho de santidade, é um caminho para ter o caráter de Cristo, significa que nós vamos ter uma visão que Cristo tinha e vamos olhar para essas pessoas com compaixão e vamos nos direcionar a essas pessoas para pregar a eles o Evangelho, para testemunhar para eles, para sermos testemunhas daquilo que Jesus fez e continua fazendo em nossa vida. Então, ser santo não me isola do mundo, mas claro, depende do que eu estou fazendo, de onde eu estou indo, é necessário ter essa maturidade. Também não vou para qualquer lugar fazer ali o que eu penso que é importante. Não é assim que funciona. Claro, é preciso ter essa maturidade. Então, irmãos, entendam. Ser santo não significa se isolar, viver numa caverna. Não é isso. Ser santo é cumprir a vontade de Deus no meio daqueles que não servem a Deus, mas sem nos sujarmos com isso. Não é verdade, meu irmão?
É verdade, eu acho que ser santo é isso daí. É você conseguir exercer aquela máxima de Romanos 12:1 que fala: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Acho que isso daí é uma frase do apóstolo Paulo que resume também um pouquinho essa questão de ser santo. É você estar no meio, estar na lama, que o mundo é um lamaçal de pecado, conforme a gente sabe, mas não se sujar. Não se deixar influenciar, muito pelo contrário. Influenciar o mundo. Ser luz. Meus irmãos, é isso. A gente já vai encerrar daqui a 2 minutinhos, né? Eu vou pedir ao presbítero Luciano para estar orando para encerrar daqui a pouquinho. Só te convidar, meu irmão, minha irmã. Claro, se você for membro dessa igreja, lógico, né? Nós temos um culto hoje às 19 horas, né? Você, por favor, tenha a liberdade de estar conosco aqui. Claro, existem casos, e caso você está sentindo algum sintoma dessa enfermidade, por favor, fique em casa, assista a live, né? Cultue ao Senhor, adore ao Senhor, mas na sua casa, preservando os irmãos. Mas olha, não deixe de participar do culto hoje, não só hoje, não deixe de participar dos cultos, né, irmãos? Com essa maravilha que é a transmissão ao vivo, você pode participar da sua casa se você tiver algum problema de comparecer aqui pessoalmente. E eu vou até ser um pouquinho mais ousado. Convide alguém para assistir a live hoje, né? Talvez não seja possível convidar para vir aqui pessoalmente, né? Enfim, se você puder convidar e trazer, é uma bênção. Mas se você puder convidar para assistir o nosso culto hoje, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que Deus, ele vai falar a corações, ele vai trabalhar, porque é Deus que fala, é Deus que trabalha. Então, se você puder fazer isso, esteja presente hoje, convide alguém para poder também cultuar ao Senhor conosco. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a você nessa manhã pela sua presença. Se você está assistindo em algum outro horário, obrigado também por assistir essa live e que Deus possa trabalhar no seu coração, tá bom? Irmão, pode orar também, pode falar, pode orar para encerrar. O Max Souza, grande Max, tá mandando um abraço pro senhor, pastor. Max, saudade de você, rapaz. Max teve no EBD com a gente aqui, olha, e foi bênção, muito esclarecedor e sempre participa com a gente aqui no nosso grupo aí. Max, Deus abençoe, obrigado pela sua participação e esteja sempre conosco, que é sempre muito bom ouvir os seus comentários, amém? Hoje o verbo convidar, ele está sendo misturado com o verbo compartilhar, né? Assim, irmãos, convide, compartilhe, para que a gente possa ter um alcance maior de pessoas que você conhece e está precisando de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de reânimo, uma palavra... Tá tão difícil, irmãos, nós sabemos, tá difícil, tá? E nós não podemos perder a oportunidade de levar essa palavra de esperança para essas pessoas que você conhece e estão precisando disso. Amém? Vamos orar para encerrar. O Max está falando que chegou tarde. E o pastor? Meu pastor. Agora, pastor, o senhor não vai precisar ir na igreja, visitar a igreja, só pode assistir a nossa live. Amém? Bom, vamos orar, vamos encerrar. Um horário bom aqui, 11h06, começamos um pouquinho tarde, mas logo mais às 19 horas estaremos aqui novamente. Amém? Oremos. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento de crescimento que passamos aqui. Agradecemos, Pai querido, por ter um pouquinho de convicção que alcançamos corações, ó Pai, e conseguimos contribuir com o crescimento de outros também. Obrigado, Pai amado. Agora pedimos a Ti, Senhor, que nos dê um domingo alegre, Pai querido, que ele continue sendo alegre, que possamos, Pai querido, receber do Teu Espírito, Pai querido, a paz, a tranquilidade, a harmonia e assim possamos estar logo mais num culto que estaremos apresentando a Ti, um culto de louvor, de adoração, com alegria, com leveza, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ser melhor, a nos santificarmos a Ti, sendo separados para Ti, conforme
É uma exigência tua para o seu povo. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoe, guarda-nos para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus vos abençoe e eu estou desligando aqui agora. Peraí. Forte abraço, irmãos. Deus abençoe e até logo mais. Esperamos vocês, hein? A paz.